Boa noite a todas, a todes, a todos. A Daniela Prieto, que é nossa diretora científica, ela não poderá estar presente essa noite, e eu vou estar fazendo, então, com muito prazer, a abertura do evento. Eu vou apresentar a Eliana, depois eu apresento a Veridiana, depois a Veridiana vai coordenar a atividade e passar a palavra para a Eliana. A Eliana é psicanalista, é pioneira nos estudos de Ferenczi, é dela a primeira tese sobre Ferenczi no Brasil, orientada pela Teresa Pinheiro. A Eliana é mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ em 1992, doutora em saúde da mulher e da criança pela Fiocruz em 2000, autora dos livros Da Análise na Infância ao Infantil na Análise, em coautoria com Elisa Santa Rosa, de Corpos e Afetos, Transferências e Clínica Psicanalítica, Conferência, Clínica, Subjetivação e Política, em coautoria com a Jogondar, Conferência, o Coletivo na Clínica, Racismo, Fragmentações, Trânsitos, em coautoria também com a Jogondar, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos do Rio de Janeiro, EBEP, Rio de Janeiro, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense. Tem uma particularidade a presença hoje da Eliana aqui, porque ela esteve aqui em Brasília em 1993, na Sociedade, no momento em que os artigos do Ferenczi recém tinham sido organizados e traduzidos. Então, é uma alegria muito grande tê-la 30 anos depois e com Ferenczi num outro lugar dentro da psicanálise, né? Onde a gente assiste com muita potência a divulgação das suas ideias e a força do seu pensamento. E essa importância se traduz na criação do Grupo Brasileiro de Pesquisa, Sandoferense, e que eu vou aproveitar e fazer também já a propaganda da realização do Congresso Internacional, que vai ter em maio, de 29 de maio a 1º de junho, em São Paulo, onde todos vocês estão convidados. A Veridiana é membro associado da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Ela também tem mestrado, tem doutorado, e ela é a editora da revista Alter, e ela vai falar um pouco da revista, falar um pouco do processo de construção desse número, né, que é super importante, que é um número todo dedicado ao Ferenczi. Então, é isso. Passo a palavra para a Veridiana. Bom, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. É com muita alegria que a gente se reúne hoje aqui para o lançamento da revista Alter e também para ouvir a palestra da Eliana, que também publica essas reflexões nesse volume que está dedicado ao Sándor Ferenczi, né? A revista Alter, para que a gente possa conhecer um pouco da história, ela foi idealizada pela Virgínia Leone Bicudo, que foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de Brasília, né? E ela foi também a primeira psicanalista não médica no Brasil e também a primeira pessoa a escrever uma tese sobre relações raciais no Brasil, inaugurando esse debate, né, acerca do racismo e suas implicações no sofrimento psíquico. E ela também trouxe inúmeras contribuições né, sobre o pensamento e a clínica psicanalítica. Então, a Alter, né, a revista Alter de Estudos Psicanalíticos, ela é editada pela primeira vez em 1970, e ela tinha o intuito de estabelecer elos, né, vínculos com a experiência que acontecia na Universidade de Brasília, que foi fundada em 1962, e também outras instituições interessadas na psicanálise e nos estudos psicodinâmicos. Então, desde 1970 que ela tem esse objetivo, né, de divulgar a produção do conhecimento psicanalítico, divulgando, incentivando a reflexão e a discussão da psicanálise, né, com outras áreas do conhecimento também. Esse volume ele foi organizado justamente no intuito de divulgar o pensamento do Sándor Ferenczi, né, que foi um dos grandes interlocutores do Freud, e ele é considerado o clínico mais talentoso da história do freudismo.
Entendo que ele foi um psicanalista muito atento ao sofrimento psíquico, sensível às vicissitudes das relações de poder, né, e as reverberações no psiquismo da criança, inclusive também as relações de poder na prática psicanalítica. O Freud, num texto de 1914, que é a história do movimento psicanalítico, ele diz, abre aspas, a Hungria, tão próxima geograficamente à Áustria, mas tão alheia no plano científico, só proporcionou um colaborador, Sándor Ferenc, mas um colaborador que, por si só, equivale a uma sociedade, né, de psicanalistas. Bom, Ferenc se dedicou principalmente aos chamados pacientes graves ou difíceis que não se adaptavam ao enquadre clássico da técnica psicanalítica. Então, pela necessidade imperativa de responder aos inúmeros desafios que ele encontrava na clínica não neurótica, ele ousou modificar a técnica 28, a elasticidade da técnica, e ele foi ao encontro dos seus pacientes, do seu sofrimento psíquico e das experiências traumáticas, que para ele eram, sobretudo, constituídas no campo intersubjetivo, né, na relação com o outro. Eu queria destacar rapidamente o quanto Ferenc se constrói uma teoria que ele dá um lugar privilegiado ao objeto externo na constituição subjetiva, no sentido de que as experiências traumáticas elas são originárias da relação com o outro, demarcando então esse lugar, né, da realidade na composição do sofrimento psíquico. Em 1929 ele participa de um congresso em Oxford e quando ele fala, né, sobre as experiências traumáticas ele diz, abre aspas, são sempre perturbações e conflitos reais com o mundo exterior que são traumáticos e têm o efeito de choque que dão o primeiro impulso à criação de direções anormais do desenvolvimento. Nesse sentido, o que torna o traumatismo patogênico, como ele registra no artigo de 1931, chamado Análise de Crianças com Adultos, é a negação da experiência, né? É a ideia de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento. Nessa direção, então, o trauma não é apenas a experiência de violência, mas a experiência do desmentido, de não encontrar quem dirigir o testemunho da dor provocada pela violência, de forma que o autor húngaro dá ao reconhecimento da violência vivida um registro fundamental para o seu trabalho clínico. Então, diante dessas contribuições, né, que o Ferenc pôde dar, o Freud diz assim, né, que tornaram todos os analistas seus discípulos. Acho que Ferenc se dá uma ênfase também no papel da dinâmica afetiva e do ambiente na compreensão e na composição da subjetividade. Queria lembrar também que o Ferenc ele foi esquecido ao longo de muitos anos pela comunidade psicanalítica, e como a Nilza lembrou, nós temos assistido na atualidade um resgate da obra do Sándor Ferenc, que para mim, né, a gente entende como ele tem sido um autor de referência para a gente pensar e refletir sobre os desafios teóricos clínicos da contemporaneidade. Então, é com muita alegria e satisfação que a gente apresenta essa edição da revista Alter, que tem aí uma seleção de textos que vão mergulhar nessa rica obra do Sándor Ferenc, que foi elaborada cuidadosamente pelos psicanalistas que publicaram, e também trouxeram suas diferentes contribuições. Então, convido a todos vocês à leitura da revista e de se aproximar da contribuição de Ferenc. Eu queria aproveitar e gostaria de agradecer especialmente a Maria Nilza Campos, psicanalista, né, que está apresentando aí a mesa, é psicanalista da nossa sociedade aqui de Brasília e também membro do Grupo Brasileiro Sándor Ferenc, responsável pela essa transmissão sensível e comprometida do pensamento do Ferenc nos nossos seminários, nas nossas formações continuadas, né, que expande aí o nosso interesse pelo psicanalista húngaro e suas contribuições, né? Então, fico muito feliz com essa oportunidade dessa publicação, fruto dessa história também de estudos com, né, o pensamento do Ferenc. Então, a gente vai ouvir agora, com grande prazer também, a Eliana, sobre mutualidade, experimentação e prudência, e aí depois a gente abre para perguntas e possíveis reflexões. Bem-vinda, Eliana. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite da Alter para fazer essa publicação, que foi uma coisa curiosa, porque esse texto não existia.
Quer dizer, existia uma fala, né, que eu tinha feito, e a Nilza me perguntou se eu queria publicar o texto. Eu falei, bom, não tem texto, né? Eu tenho o esqueleto dessa fala, e eu não ia fazer um texto sobre aquilo, provavelmente, porque foi um trabalho para uma apresentação oral. E aí, provocada pela Nilza, eu resolvi fazer o texto. Então, eu agradeço por essa provocação, né? E enfim, essa fala foi justamente no projeto do Grupo Brasileiro Sandor Férez, que se chamava Provocações. Então, era uma fala curta, né, que levantasse alguma questão provocativa. E eu resolvi, então, levar essa questão da mutualidade, que é né, o tema que eu tenho trabalhado mais, dentro de uma perspectiva contemporânea, né? Quer dizer, não só a mutualidade como Ferenczi praticou, mas como ela vai sendo retomada por psicanalistas contemporâneos, inclusive por mim, né? Mas existe um grupo americano muito forte que está trabalhando com isso. Então, esse texto foi movido por uma convicção de que a psicanálise é uma prática, né? É uma prática não só porque a gente pratica, né, mas porque acontecimentos inesperados vão sendo agregados, né, a um saber fazer que não se resume ao teórico, né? O Leonardo Câmara, no livro Ferenczi e Psicanálise, Corpo, Expressão e Impressão, lembra que o Ferenczi considerava, que eu vou citar um trechinho do Leonardo, Ferenczi considerava uma das consequências mais sérias da desorientação por parte dos analistas era a ruptura entre a prática e a teoria. Para Ferenczi, isso era algo extremamente perigoso, visto que jamais se deve perder de vista a interdependência, a mistura ou ainda a mutualidade entre ambos os polos, sem um ter predominância ou antecedência sobre o outro, né? A teoria e a clínica. E, nesse sentido, eu entendo... Vocês desculpam, porque eu volto e meia fico com essa coisa aqui. Que essa interdependência que é experimentada nos atendimentos clínicos, ela provoca reflexões e exige um pensamento, que não é necessariamente uma sistematização, né? Mas é alguma coisa como quando o Ferenczi descreve o tato, que ele diz que tem um movimento de sentir com o paciente, tem uma autoobservação e atividade do julgamento. São 3 tempos, né? Então, é nesse sentido que eu estou trabalhando a ideia de prática como teoria, uma ligação, uma mistura, né, entre teoria e clínica. E aí, em sintonia com essa abordagem, eu encontro no Guattari a afirmação de que uma cura seria como construir uma obra de arte, com a diferença de que seria preciso reinventar a cada vez a forma de arte que se vai usar. Então, ou seja, na clínica, nós não somos pintores, músicos ou escultores, né? Nós variamos nossos suportes de criação a cada encontro, segundo a ideia da elasticidade da técnica. Mas, né, tem essa dimensão estética no fazer clínico. E aí eu encontro essa ideia, né, de uma dimensão estética, ética estética no Ferenczi, né, quando ele trabalha a transferência como uma experiência intensiva e criadora, né, incluindo uma observação que ele faz, né, que é muito acurada, o que ele chamou de sintomas transitórios, que são pequenos movimentos, estados e ações tão insignificantes que não configuram o sintoma, nem um acting out, né, mas que afetam o analista, no caso, o Ferenczi, que estava disponível para a recepção desses sinais, porque são simplesmente sinais, né? E que provocam no analista um estado de alerta, no sentido de captar essa exteriorização
de afetos e ativar... Ai, peraí, uma água. Então, ativar uma sensibilidade receptiva àquilo que se manifestava em sua forma infantil. E aí, para ampliar essa abordagem do infantil, eu encontro no Deleuze e Guattari a ideia de blocos de infância, né? Um devir criança que é diferente da lembrança da infância. É uma criança que coexiste conosco numa zona de vizinhança ou num bloco de devir, contrariamente à criança que fomos. Não se trata de um passado, se trata de algo que se dá numa dimensão presente, né? E isso pode acontecer, por exemplo, em sensações, em estados que a gente vive, ou mesmo em sonhos. Então, tanto os sintomas transitórios quanto sua recepção pelo analista conversam com esses blocos de infância, porque é nessa dimensão, né, de algum estado, alguma sensação, uma sudorese, uma dor de barriga, uma sonolência, né, uma barriga que ronca, gases, todas essas coisas são descritas pelo Ferenczi como alguma coisa importante. E, no entanto, a descrição dos sintomas transitórios é feita em pequenos textos, que às vezes são um parágrafo só. E ele publicou, né? Então, tem um volume das obras dele que é praticamente só desses pequenos textos, que são quase que uns haikais, assim, alguma coisa que ele vai lá e conta, né? E vai como que fazendo um repertório dessas expressões, e isso vai tendo uma dimensão ao longo da obra dele que, para mim, é alguma coisa muito significativa, apesar de ser feita do insignificante, né? Essa dimensão de trazer esses restos, essas coisas insignificantes para o olhar, para a percepção do analista, né? Como alguma coisa da ordem transferencial, mas que não é uma representação, é só uma expressão, né? Quem trabalha bastante isso é justamente o Leonardo Câmara, nesse livro dele, que eu recomendo bastante, aliás. E uma outra noção, né, que o Deleuze e Guattari usam, que funciona junto com essa ideia dos blocos de infância, são blocos de sensação, né, que são experiências também afetivas, estéticas, quando nós somos contagiados por alguma presença. Pode ser uma presença humana, não humana, né, pode ser uma obra de arte, que traz essa dimensão de alguma coisa que você experimenta de uma forma global, quer dizer, corporalmente e afetivamente e subjetivamente. É algo que te toma, né? E que também aparece na clínica, aparece em vários momentos nos encontros clínicos, como esses pontos, né? Quase como umas marcas, assim, alguma coisa aconteceu ali. A Sueli Rounik, ela tem um texto que é Pensamento, Corpo e Devir, em que ela vai desenvolver exatamente essa ideia das marcas como algo porque o texto é sobre escrever, sobre como se escreve, como ela escreve, o que faz com que ela pense e que ela escreva, né? E ela vai falar, então, das marcas. E eu vou citar um trechinho dela aqui. Cada marca tem a potencialidade de voltar a reverberar quando atrai e é atraída por ambientes onde encontra ressonância. Aliás, muitas de nossas escolhas são determinadas por essa atração. Quando isso acontece, a marca se reatualiza no contexto de uma nova conexão, produzindo-se, então, uma nova diferença, né? Então, trazendo isso para a dimensão transferencial, quer dizer, o que se apresenta na transferência é uma sensibilidade a um certo modo de agir, a um tom de voz, a um certo modo de expressar afeto, né? O Ferenczi não trabalha a transferência no sentido mais do campo da representação, né, como transferência
paterna, transferência materna, ele vai trabalhar a transferência muito nessa dimensão do acontecimento, né, do que se passa entre os dois. E isso se passa muito mais nessa dimensão sensória, né, perceptiva, nesse sentido dessas percepções insignificantes, do que numa representação de algo do passado que se atualiza, né? Papai, mamãe, alguma coisa assim. E sim aquilo que está acontecendo ali. Essa é a importância que ele dá, e daí a ideia da mutualidade vai se desenvolver, né, nesse sentido. E aí eu vou retomar uma colocação do Ferenczi, que é a primeira entrada no Diário Clínico, que ele se refere à análise mútua, que é em 17 de janeiro de 1932, que se intitula Análise Mútua e os Limites de Sua Aplicação. E aí é o primeiro momento que ele trata da análise mútua. Então, ele vai descrevendo, né, como que aquilo foi acontecendo entre ele e a ARN, e eu vou citar um trechinho. Outro resultado negativo, irritação interior contra a paciente, de que esse se ressente, contra o paciente, de que esse se ressente, mas não compreende. Após uma discussão franca, aumento da confiança e consideração da benevolência manifesta, após dedução de seu exagero e reforço adiante do desprazer já evocado. Lembrando que o texto do Diário Clínico é um texto escrito para si próprio, então ele é meio cifrado telegráfico, né? Não é um texto todo explicadinho, a gente navega nele meio assim. Bom, continuando. Agora, algo de metafísico. Muitos pacientes têm a sensação de que, uma vez atingida essa espécie de paz mútua, a libido, liberta de todos os conflitos, terá, sem outro esforço intelectual ou de explicação, um efeito curativo. Eles me pedem para não pensar demais, mas estar simplesmente presente, para que eu não fale, que não faça qualquer esforço. De fato, eu poderia até dormir. Os dois inconscientes ajudar-se-iam mutuamente dessa maneira. Até mesmo o healer, né, o curador, recebe algo de apaziguador daquele que ele cura e vice-versa. Né? Então, ele traz aqui uma proposta inusitada de que o analista se entregue, né, a um fluxo de trocas inconscientes. E essa questão do analista dormir, ele vai se referir em outros momentos, inclusive um momento que ele fala que ele dorme, né? O paciente dorme, ele dorme, dormem os dois. E aí, quando eles acordam, o paciente fica muito emocionado com a confiança dele, diferença de dormir junto com ele, né? De se deixar adormecer na sua presença, de não ter medo da sua presença. Então, esse fluxo, né, que ele está propondo, que seria esse fluxo, esse encontro, né, de inconscientes, essa comunicação de inconscientes, que é um tema que ele já trabalhou, quer dizer, ele traz isso muito antes, né, lá em 1915, é a primeira vez que ele apresenta essa ideia num texto, mas, na verdade, essa questão é uma questão que era muito presente, tanto para ele quanto para o Freud, né, na correspondência entre eles. Nesse período, 1910 a 1919, isso é muito presente, eles estão muito interessados em pesquisar essa questão, né, da comunicação inconsciente, da comunicação fora da linguagem verbal, né, fora da palavra. E o Ferenczi, de uma certa forma, era o ponta de lança dessa investigação. O Ferenczi ia lá e conversava com pessoas, entrevistava pessoas videntes, né, pessoas paranormais, e trazia os resultados, né, dessas conversas para conversar com Freud. Mas o Freud nunca publica nada sobre isso, a não ser, né, o texto dele, Sonhos e Ocultismo. E acho que tem um texto sobre telepatia também, né? Regina me ajuda aí.
mas nos quais ele acha uma saída, né, que não seja de confirmação da existência desse fenômeno, né? Esses fenômenos são explicados por um outro caminho. Enquanto que, para o Ferenczi, esses fenômenos da comunicação inconsciente, né, da comunicação fora de uma verbalização, de um discurso, é algo muito importante, é muito forte, né? Ele vivencia isso muito fortemente e ele aposta nisso. Bom, aí a minha pergunta, a partir dessa ideia da comunicação inconsciente, é como é que isso se dá, né? Quais são os caminhos, quais são os canais por onde circulam essas comunicações, que não dependem da verbalização. Eu costumo entender que esse diálogo tem uma materialidade corporal, e daí a importância dos sintomas transitórios, que são todos sintomas corporais, né? Então, e ele se dá por meio de um canal perceptivo, né, que eu trabalho nessa dimensão de pequenas percepções, que é uma noção criada pelo Leibniz, lá em 1765, trabalhando sobre a questão do entendimento humano, né? E então ele vai falar das pequenas percepções, e isso vai ser retomado pelo Deleuze e pelo José Gil na filosofia contemporânea. Mas tem uma outra associação que eu faço, que é entre essa dimensão perceptiva, né, do que eu percebo, e o que é percebido, quer dizer, o que me afeta, que aí eu vou utilizar um conceito do Daniel Stern, que é dos afetos de vitalidade, né, que seria uma dimensão intensiva corporal, que está em toda a expressão, né, todas as nossas expressões, tanto corporais, gestuais, verbais, né, tem uma dimensão de intensidade. E que isso é algo na qual nós vivemos nessa dimensão, quer dizer, para o Daniel Stern, assim, nós estamos imersos em afetos de vitalidade, ou formas de vitalidade, como ele vai falar depois, desde que nascemos, e é para a vida inteira, né? Então, a nossa vida, nossa percepção, a nossa relação com o mundo se dá nessa dimensão dessa percepção dos afetos de vitalidade. Então, eu vou juntando, né, o Ferenczi, as percepções dos sintomas transitórios, comunicação inconsciente, com essa dimensão de afetos de vitalidade e as pequenas percepções. Porque isso foi uma coisa que, quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, né, eu estava com uma batata quente na mão, porque eu tinha trabalhado muito essa questão dos sintomas transitórios e da questão transferencial, mas não tinha um instrumento mais palpável para dizer como é que isso acontece, né? Foi quando eu encontrei Daniel Stern, né? Via uma referência do Guattari, e aí eu fui ler o Daniel Stern, e para mim era assim, é isso que eu preciso para poder dar uma densidade, né? Uma concretude existencial para aquilo que o Ferenczi está chamando, né, dessa comunicação inconsciente, né, desses fragmentos, dessas coisas fragmentárias, a importância que ele vai dar para o fragmentário. E aí que eu começo, então, a trabalhar com esses autores junto, né? O interessante é que, na psicanálise, a gente não costuma trabalhar muito a noção de percepção, porque a percepção estaria vinculada principalmente à consciência, né? Quer dizer, seria percepção-consciência e uma linha, um trajeto mais ou menos linear nos traços minêmicos e até o lado lá final do pré-consciente, consciente, do retorno dessa percepção para alguma coisa que
mas a percepção estaria vinculada na filosofia, né, e no Freud à consciência. No entanto, quando a gente começa a ver que o Ferenczi está trazendo de percepção, ele está falando de uma outra coisa, não é exatamente de uma percepção do objeto, né, um sujeito que percebe um objeto. Tem uma mistura ali de corpos. E o Nelson Coelho Júnior tem um texto que é sobre os usos da percepção na psicanálise contemporânea, publicado na revista Percurso, em que ele faz uma proposta, ele levanta uma hipótese em relação às percepções, né? E eu vou trazer um trechinho aqui, que ele diz assim: mas e se, e essa é uma das minhas hipóteses centrais, a percepção ocupar justamente o espaço intermediário, o lugar da ambiguidade entre o virtual e o atual, entre o subjetivo e o objetivo, entre o psiquismo e a realidade externa. E se a percepção não puder ser purificada dos seus aspectos introjetivos e projetivos? O que esperar, então, de fato, da percepção? O que esperar de autores e teorias na psicanálise que procuram recolocar a percepção em um lugar central em nossa compreensão dos processos de constituição da subjetividade? Esses autores são, exatamente, Ferenczi, Winnicott, Balint, né, são a nebulosa marginal, são os autores marginais que vão retomar essa relação com o objeto externo, né, e, portanto, com a percepção, só que essa percepção não é a percepção pensada tradicionalmente como alguma coisa somente relacionada a uma percepção consciente do objeto. Né? Então, ele sugere que a percepção não está nesse polo de uma série, né, mais ou menos linear, então que pode ser pensada como algo que transita entre elementos diversos. Consciência perceptiva, percepção dos afetos, percepção estética, percepção amodal, que é não sei se exatamente um conceito, mas é uma noção que o Daniel Stern trabalha, né, que é o cruzamento de vários modos perceptivos simultaneamente, que é o que a gente experimenta como sinestesia, com S, né? Que é quando você tem aquela sensação de que um som tem uma textura, né? Uma cor tem um gosto, e isso é imediato, não é uma coisa junta com a outra. Quando vem tudo junto. Que aparece é uma figura da poesia, né? Uma figura de linguagem, e, segundo o Stern, essa percepção modal é como nós percebemos. Não tem uma percepção pura, uma visão pura, uma audição pura, um olfato, isso tudo está misturado, né? Se cruza. Então, essa dimensão das percepções amodais, né, faz parte dessa dimensão da percepção que está fora desse lugar mais cartesiano, né, de pensar a percepção. Então, voltando ao Ferenczi, o que os pacientes lhe pediam era estar simplesmente presente, né? Ou seja, se deixar apreender apenas por essa dimensão intensiva de afetos de vitalidade e sintonia afetiva. E é interessante notar que ele se refere à análise mútua como um diálogo de inconsciente, o que reafirma a mutualidade como algo não intencional e consciente, mas como um processo que desenrola meio por acaso, né? Sem propósito, podendo nem ser percebido. E eu considero que o maior legado que o Ferenczi deixa para as gerações seguintes de psicanalistas com a proposta de mutualidade foi pôr em suspensão certo consenso de que o analista é a parte sã da relação e o paciente a parte doente que precisa de cuidado, né? O que indicaria uma simetria de natureza e não de modo de ação. O Harold Surge, que é um psicanalista americano, considerado um dos herdeiros do Ferenczi, apesar de que eu acho que ele mesmo não sabia disso, não considerava isso, ele tem uma trajetória absolutamente singular. Ele tem um texto cujo título é The Patient as Therapist to His Analyst.
no qual ele critica a posição da psicanálise clássica, né, dizendo que, assim como a análise dos sonhos mostra que todo ser humano é inconscientemente um dramaturgo criativo, descobrimos que ele também é inconscientemente um psicoterapeuta. No momento, é justo dizer que a literatura psicanalítica é escrita para a maioria predominante com o pressuposto de que o analista é saudável e, portanto, não necessita de ajuda psicológica do paciente que está doente e, portanto, precisa de ajuda psicológica e é incapaz de dar tal ajuda ao analista. Nesse texto, ele vai desenvolver um texto muito complicado, muito confuso. O Sanders tem uma coisa assim, uma escrita meio bizarra, mas o que ele vai defender é que existe uma tendência a curar, uma tendência a cuidar do outro, uma tendência que seria quase que inata, né? Então, que os bebês teriam esse impulso curativo em relação aos seus pais. E muito do adoecimento das pessoas é pela impossibilidade de exercer, né, essa potência curativa. E aí ele desenvolve isso através dos casos, né, dos encontros dele com pacientes psicóticos. E uma das questões que ele traz é o seguinte, quer dizer, esse impulso criativo não é necessariamente uma coisa harmoniosa, não se manifesta por um encontro harmonioso, geralmente se dá pelos confrontos, né? Então, o entendimento dele é que no confronto, que pode ser encarado como uma resistência, o que, na verdade, está acontecendo é que o paciente está fazendo um convite para que a relação se volte para outras formas, outras bases, né? E que cabe ao analista poder atender, sentir esse convite, se deixar levar por esse convite. E que isso se dá, uma coisa que ele chama atenção, assim, rapidamente, isso é algo de uma relação dentro de uma duração, mas não é uma ideia de um encontro amoroso, harmonioso, em que ambos se curam. Pelo contrário, é um embate, né? E isso a gente vê acontecer com Ferenczi nas duas relações, em que ele experimenta a análise mútua. Essas duas relações, essas análises mútuas começaram por conta de um confronto, né, de um embate, que ele se abre para esse embate em vez de tentar rebater, né? Então, o Ferenczi se propõe a encarar a contra-transferência como uma manifestação do analista em reação ao paciente, mas para entender a contra-transferência nessa ideia de uma dança, né, espiralar que provoca transformações no analista. Então, o que o analista experimenta em relação ao seu paciente não diz só sobre o paciente, que resulta pensar a contra-transferência, pensa há muito tempo, né? Mas pensar a contra-transferência como me transformar nessa relação com essa pessoa, aí a gente entra num outro território, né? Então, eu acho que é importante pensar a mutualidade não se limitando à combinação de análise mútua que o Ferenczi fez com as duas pacientes, né? A mutualidade suscita uma série de questões que vão sendo transmitidas às gerações seguintes, tal como o papel da assimetria, né? Quer dizer, como que essa assimetria vai se sustentar? Ela precisa existir, né? Não é uma questão de que vai haver uma simetria e está todo mundo no mesmo barco, na mesma condição. Não, tem uma simetria. O analista é o analista, ele é a pessoa que está ali trabalhando, mas essa assimetria ela não pode ser pensada simplesmente como uma regra técnica, como alguma coisa que tem que ser mantida a todo custo, e sim que são momentos, essas duas pessoas estão em momentos diferentes da sua vida. Não é que um é mais são do que o outro, né? Mas é que um está em um momento e o outro está em outro momento, e eles se encontram, e é essa possibilidade do analista poder se ver, né, como louco, no sentido assim, como alguém que também experimenta essas alterações. O Winnicott tem algumas coisas muito interessantes sobre isso, né? Num livro publicado em 2015, esse livro teve um livro que foi publicado em 93 pelo
o pessoal da psicanálise relacional, que é The Legacy of Sandor Ferenczi, vários artigos e tal. E, em 2015, eles publicaram um segundo livro com o mesmo título, só que com um subtítulo, né? Então, The Legacy of Sandor Ferenczi, From Ghost to Ancestor, né? De fantasma ancestral. E nesse livro tem um artigo do Anthony Bass, que traz essa ideia, né? Falando sobre o Ferenczi, ele vai dizer o seguinte: Ferenczi, reconheceu que as percepções de nossos pacientes não servem simplesmente como janelas para as transferências inconscientes à espera de interpretação destinadas a iluminar sua própria vida inconsciente, mas também como sinais que podem nos orientar, através de nossa contra-transferência, para a nossa própria vida inconsciente. E aí eu vou trazer uma pequena ilustração clínica, né, na medida em que o mote desse trabalho é a prática, de uma situação que eu vivi há muitos anos mesmo, tem mais de 30 anos. Eu ia fazer uma cirurgia que estava com uma situação meio complexa, assim, meio nebulosa, que estava me causando bastante ansiedade. E eu falei para os meus pacientes que eu ia tirar férias de 15 dias, né? Então não comuniquei nada sobre cirurgia. E aquilo foi trabalhado com as pessoas e tal, e ficou estabelecido que eu estava saindo de férias. Tudo correu bem na cirurgia, eu voltei em 15 dias. E uma das minhas pacientes, que tinha um vínculo transferencial muito intenso, né? Essa paciente foi assim uma das minhas mentoras em relação à clínica. Eu aprendi com ela a ser uma psicanalista como eu sou, acho que eu devo muito a ela. Ela chegou na sessão, sentou, não deitou, me olhou meio encolerizada e me perguntou em tom meio sarcástico se as férias tinham sido boas, se eu tinha me divertido bastante. E aí eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava muito bem parada e perguntei por que ela estava fazendo essa pergunta. E aí a minha explicação inicial de que eu não queria preocupar os pacientes com os problemas que eram meus cai por terra. Né? Nesse momento eu percebo assim, não existem os problemas que são do analista e os problemas que são do paciente, na medida em que essas coisas estão à flor da pele, né? Então ela percebeu a minha angústia, porque ela tinha essa dimensão de muita sintonia, assim, muita, e reagiu a isso, né? Então, isso me ajudou a compreender muita coisa sobre essa dimensão da relação transferencial, né? Do que se passa ali, como é que se transfere, né? O que acontece nesse caldeirão que a gente vive. E isso mudou muito a minha forma de me relacionar com os pacientes. Quer dizer, esse cuidado protetor de não dizer o que está acontecendo, ele acaba podendo ser alguma coisa extremamente violenta, né? Porque tem essa dimensão de uma comunicação que ultrapassa a verbalização. Então, o que ela percebeu de mim, da minha angústia, foi nessa dimensão, né, de pequenas percepções, né, do que eu estava vivendo e que eu estava simulando que estava tudo bem, e, na verdade, não estava tudo bem, e ela percebe, atua para ter uma confirmação de que alguma coisa estava acontecendo. Então, esse exemplo, para mim, e existem muitos outros, né? Se a gente se atém, se a gente se abre para a recepção dessas comunicações, né? desses contatos, a gente começa a perceber assim, como que isso é comum, né? Como as pessoas sabem, como as pessoas percebem muitas coisas, né? Como você acreditar que pode se manter fechado, né? A sua vida fechada, em segredo, eu acho que é uma das formas iatrogênicas da psicanálise, né? Acho que isso produz
alguma coisa de um sofrimento e de uma sensação de menos valia nas pessoas, porque elas não valem nada, né? Porque não há confiança, o analista não confia no seu paciente. E eu acho que isso tem um efeito iatrogênico. No diário clínico, a primeira entrada do diário clínico, que é de 7 de janeiro de 1932, ela tem o título de A Insensibilidade do Analista, né? E aí eu vou ler um trechinho, que é A Naturalidade e Honestidade do Comportamento, que é uma citação que ele está fazendo de Grodek e Thompson, constitui o clima mais adequado e mais favorável à situação analítica. A atitude que consiste em aferrar-se desesperadamente a uma posição baseada na teoria será rapidamente reconhecida pelo que é pelos próprios pacientes, que, ao invés de nulo dizerem ou de o dizerem para si mesmos, utilizam a nossa particularidade técnica ou a nossa maneira unilateral de ver para nos impelir ao absurdo, né? Então, todo esse trecho do diário clínico ele está trabalhando a questão da sinceridade, né? A importância de haver uma sinceridade. Não é o analista revelar todos os seus pensamentos e todas, mas é que algo seja vivido nesse campo da sinceridade. Quer dizer, uma pergunta, por exemplo, né? Eu tenho um texto que está no primeiro livro que eu fiz com a Jo, que é Então, doutora, agora o que eu faço? Que o paciente me pergunta uma coisa muito direto. Ele me pergunta: você é casada? E eu digo sim. E aí ele diz: e você vive com seu marido? Aí eu respondi que sim. Aí ele para e diz assim: bom, eu ia perguntar se você é feliz, mas eu acho que é demais. Aí ele me explica por que daquelas perguntas, né? E aquilo teve um efeito, a existência desse marido, que ele nunca tinha se dado conta, quando era uma pessoa que me ligava muito, que ele viajava muito a trabalho, e ele me diz: eu liguei para sua casa e um homem atendeu. Isso já deve ter acontecido várias outras vezes, mas ele não registrou. Não existia homem naquele lugar. Ele sabia que tinha crianças, mas homem. E nesse momento o homem aparece, é o meu marido, e a partir daí ele tem um sonho com esse meu marido e ele encaminha algumas coisas em relação a mim a partir da existência desse marido, né? Ele pode me descartar um pouco e fazer uma aliança com essa figura masculina, e aí ele vai trabalhar a partir disso. Se eu não respondesse essa pergunta, né? Se eu dissesse: mas por que você está perguntando? O que você quer saber? Enfim, eu acho que nessa época eu já não tinha mais. Eu respondi, eu sabia que tem certas perguntas que precisam ser respondidas. O tom de voz, a expressão, tudo indica. E aí, no final do diário clínico, Ferenczi faz 2 afirmações significativas enunciadas numa entrada que não está datada e que é intitulada Mutualidade sine qua non, ou seja, mutualidade indispensável e essencial, né? E ele faz uma afirmação e uma pergunta. Aliás, são 2 perguntas. Tentativa de prosseguir a análise 1. Tentativa de prosseguir a análise unilateralmente. A afetividade desaparece. A análise torna-se insípida. Relationship distant. Quando a mutualidade foi alguma vez tentada em algum lugar, a unilateralidade deixa de ser possível, infecunda. 2. A questão agora é: existe a necessidade de que cada caso seja objeto de mutualidade? Em que medida? Né? Então, eu entendo que essa afirmação, no sentido de que a tentativa de retomar, né, uma forma mais contida e abstinente após a abertura desses fluxos, né, mais espiralados, mais circulares entre analista e anisando, tornaria a prática insípida e fecunda, porque se evidenciou que a assimetria, como princípio, né, analista ação paciente doente, ela
é falsa, né? Ela não existe, isso não se sustenta. É uma falácia. Então, que a assimetria praticada acriticamente, como regra técnica, ela provoca submissão e rigidez, né? Ao invés de expansão e a possibilidade de uma vida mais vivível. No entanto, se o Ferenczi considerou a mutualidade como uma condição sine qua non da análise, talvez a pergunta não seja se todo caso é perpassado pela mutualidade. A pergunta significativa é a última que ele se fez: em que medida? Né? Essa pergunta põe em perspectiva o que seria a prática da mutualidade. E mais, segundo Hagen e Aron, a experimentação diferente com a análise mútua emergiu de uma convicção fundamental que se desenvolveu progressivamente ao longo de seu trabalho sobre a centralidade da experiência de relação com o ambiente. Para Ferenczi, as raízes da patologia residiam nos primeiros relacionamentos e uma nova experiência na relação era essencial para a cura. A questão que essa centralidade da relação com o ambiente não é alguma coisa que diz respeito só ao paciente, ela diz respeito ao analista também, né? Então, a repetição, quer dizer, a necessidade de uma repetição dessa experiência traumática inicial, ela vai se dar de modos diferentes para ambos, ela vai estar presente em ambos. Né? Quando você está acompanhando um paciente que está vivendo uma repetição de uma situação infantil na análise, né? Na transferência, que você tem que sustentar isso, você tem que passar por essas revivências das suas experiências traumáticas para poder sustentar. Né? Você não precisa passar junto com ele e revelar para ele tudo que está acontecendo, mas é preciso que aquilo esteja presente. Né? Que essa dimensão, assim, eu não sou melhor, eu não sou menos maluca. Né? Eu também fiz muita besteira na minha vida, então essa menina tem direito de fazer as besteiras dela e ver o que acontece, nem sempre é um desastre. Né? E aí um exemplo dessa dimensão, né, de comunidade foi a pandemia. Né? O que a gente viveu nos atendimentos durante a pandemia, que passaram a ser virtuais, porque nós queríamos ficar em casa. Né? Eu me lembro que, quando eu decidi não voltar ao consultório, eu liguei para cada um dos meus pacientes e expliquei: olha, eu não vou voltar a trabalhar presencial. Você quer continuar o trabalho online comigo? Porque eu não posso, né? Pela minha idade, enfim. E algumas pessoas não quiseram, a maior parte quis. E, na medida em que a gente começa a trabalhar, né, porque é um começo de alguma coisa nova. E, para mim, a questão de ser online, de ser virtual, não foi a questão principal. Né? Eu me adaptei bastante bem. A questão principal era essa: nós estávamos vivendo os mesmos temores, nós estávamos vivendo os mesmos riscos. Então, quando uma pessoa estava falando do medo que ela tinha, né, do Covid, o medo de morrer, o medo de que alguém morresse, ou a ignorância, não sabia se passava álcool gel, ou se lavava as frutas, ou se tirava o sapato antes de sair de casa, porque tudo isso a gente viveu naquele período inicial turbulentamente. Ninguém sabia de nada. Né? Eu também não sabia. Então, essa coisa não podia ser tratada a não ser nesse campo de uma comunidade, né? De um compartilhamento dessa situação. Os medos que a gente vivia, é claro que eles tinham uma ressonância com os medos infantis, porque todo medo, né, tem essa dimensão infantil, essa carga desse bloco de infância. Os meus medos e os medos das pessoas não eram exatamente os mesmos, mas a condição que nós estávamos vivendo era.
E, para mim, foi muito importante poder trabalhar isso, quer dizer, poder trazer isso, poder conversar sobre isso, né? E não ficar fingindo que eu estou em casa, eu sei lá por quê, né? Porque mandaram. Não, eu estou em casa porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo de ficar doente. E, na verdade, quando eu tive Covid, né, foi uma coisa que eu compartilhei com meus pacientes e foi muito importante eles poderem acompanhar, né, todo o processo de Covid, meu, da minha família, e se sentiram fazendo parte, se sentiram cuidados, porque eu estava fazendo, né, comunicando e conversando com eles, e se sentiram podendo cuidar de mim, né? Foi uma experiência muito importante. Então, essa pergunta que o Ferenczi faz, em que medida, né, eu acho que é a pergunta fundamental. O Ferenczi, durante toda a sua vida, insistiu na experimentação, mas ele nunca abandonou a prudência, né? Ele criticava, ele fazia experimentações, refletia, criticava, voltava atrás, desfazia, mas ele continuava experimentando, né? Mas sempre numa dimensão de perceber o que estava se processando ali. Então, eu acho que, né, a gente pode experimentar, é importante experimentar formas de trabalho, mas sempre tendo em vista essa pergunta, né, em que medida? É isso. Eliana, que bom te ouvir, muito bom. Você começa falando quanto isso, essas reflexões, elas são ancoradas na prática, né? Eu lembrei também do Freud, como ele fala que a psicanálise tem uma intencionalidade prática e como traz vitalidade, né, essas reflexões. Obrigada. Então, a gente vai abrir agora para as questões, para a gente poder fazer isso aqui. Se vocês podem, acho que vão levantar a mãozinha, acho que vocês podem ir levantando. Acho que a Selma levantou a mão. Pode falar, Selma. Eliana, eu te falei que, né, que em 94 a Luísa te conheceu, faz 30 anos, né? E em Uhum. 2019 eu conheci Ferença com ela, até hoje estou com ela, né? E faz 30 anos que tu esteve aqui na sociedade, né? E é muito interessante. Agora que eu estou fazendo formação na sociedade, 30 anos que você veio aqui, você está voltando, eu estou te conhecendo, né? E esse sonho que você teve, hoje eu fui na sociedade buscar a revista Alter, porque eu queria já ler à noite, né? E quando eu li esse sonho que você teve com essa questão da sua cirurgia, eu me lembrei, assim, do motivo pelo qual eu procurei estudar Ferenc. Foi exatamente uma cirurgia também. Em 2019, eu precisei fazer uma cirurgia de mama, havia uma suspeita de ser maligno, e eu perdi minha mãe com 35 anos com câncer, né? Então eu tinha um pavor de câncer. Sim, porque eu fui fazer a cirurgia com muito medo, associando a morte da minha mãe. Logo Uhum. depois da cirurgia, minha cirurgia foi em março, e eu comecei a estudar com a Luísa Moura Ferenc em abril de 2019, até hoje. Então, obrigada. Uhum. Então, assim, ao ler esse seu relato, me fez cair essa ficha, assim, de que eu realmente, agora eu estou entendendo essa, essa sutileza, né, que na época Pois eu não... eu acho que tem a sutileza e tem a possibilidade da gente enfrentar esses temores nossos, né? Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Eliana ou fazer alguma reflexão? É que eu fiquei pensando, né, que dentro dessa ética do cuidado, da questão da mutualidade, a verdade é um certo tipo de cuidado, né? Sim, exatamente. Por isso que o Ferenczi começa o diário clínico falando da sinceridade do analista, né? E falando, na verdade, ele começa falando da insinceridade do analista, da insensibilidade do analista, né? E como que é preciso que, né, das suas proteções. Não precisa tanta proteção, não faz bem. Nise? Muito obrigada, Eliana. E a Nilza, que te provocou, te cutucou também.
e aceitou, que bom. Se a gente pensar que esse enfant terrible também sofreu um bocado, né, mas nunca deixou de buscar experimentação, mas com prudência. Como um enfant terrible pode ter prudência. E ele foi além, né? Então, eu fiquei pensando no que você falou, me tocou profundamente, né? Desse se despir, mas também com prudência. Quando você diz eu também, né? Eu esqueci a expressão que você falou, mas no final você falou eu também, eu sou uma louca, não sei o quê, né? Quer dizer, também somos, né? Temos as nossas questões. E assim a gente vai afinando pela vida fora, as nossas análises, nos encontros com nossos pacientes que nos desafiam nesse encontro. E aí eu lembrei, fiquei muito assim atenta e fez muita ressonância quando você falou da sua paciente, quando você não disse que ia operar, mas que ia sair de férias. Então, óbvio que o a posteriori faz a gente dar saltos e afinar as notas. Então, a minha pergunta, Eliana, é se que quando voltou e ela soube que você tinha, né, sido operado, estava internada, a questão da confiabilidade, que é algo tão importante para ir aos pouquinhos se desarmar. Então, na mutualidade sentida, a reação dela, a minha pergunta é essa. Você disse que era uma paciência, uma paciente muito difícil e que, inevitavelmente, tem de ter muita paciência e muito cuidado. Que você disse que ela era muito difícil. Então, a reação da ironia, ou misturada com a raiva, para você, será que ela no processo continuado, não estaria aí uma necessidade de de um processo regressivo, de uma dependência relativa, não sabemos se absoluta? Então, era essa pergunta, se a partir depois, as suas reflexões em relação a isso. Muito obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Assim. Muito importante. Essa paciente eu atendi por 14 anos. Né? Então, foram muitas coisas que a gente viveu. E exatamente essa dimensão regressiva, né? E que se manifestou nesse dia com essa coisa dela ter dado um surto, como ela falou, né? Para poder me ligar, porque ela tinha muito medo de abusar, né? Até porque ela foi uma criança abusada. Então, a ideia de abusar era muito assim, presente, né? Ela não podia se permitir uma porção de coisas, ela tinha que tomar muito cuidado para não abusar, porque ela seria abusada, claro. Né? Então, quando ela me pôs em xeque, né? Me deu essa encostada na parede, a sessão que a gente teve foi uma sessão muito... Olha, eu nem diria que foi difícil, porque eu tinha já né, uma história com ela e tudo. Foi difícil para mim perceber o meu engano, né, de como que eu achei que era mais simples dizer que eu ia tirar férias para não preocupar as pessoas. E como que isso não funciona. Né? Quer dizer, essa história quando eu digo que ela foi minha mentora, né, ao longo da minha formação como psicanalista, porque eu comecei a atender essa moça, sei lá, logo no início da minha clínica, e o Ferenczi veio, inclusive, por conta um pouco desse atendimento, porque, como era um atendimento que me demandava muitas coisas que eu não tinha de conhecimento, de teoria, né, na teoria freudiana, em caso de abuso, né, em 1980 e poucos, você não acreditava
os jornalistas não levavam em consideração os abusos, né? As pessoas que traziam história de abuso sexual, isso era considerado fantasia. Eu me lembro de conversar com uma colega e ela me dizia, mas você não acha que é fantasia? E eu dizia, olha, não é, não acho que é fantasia, e acho que faz toda a diferença eu achar que é verdade, né? Acho que isso aí é o que possibilita esse encontro. Mas eu tive que ir descobrindo um monte de coisa, inclusive o meu supervisor na época, que era o Fernando Rocha, da Brasileira aqui do Rio, me deu o primeiro texto do Ferenczi que eu li, que foi Confusão de Língua. Ele disse, olha, lê isso aqui que eu acho que tem tudo a ver com esse caso. E tinha tudo a ver, né? Daí para frente eu fui embaraçando pelo Ferenczi. Mas acho que a gente tem, na nossa vida clínica, alguns pacientes que são nossos mentores, né? Que nos ensinam algumas coisas muito fundamentais. E essa moça foi uma delas, porque ela era confrontadora, né? Ela era muito inteligente, então ela não se deixava enganar muito fácil, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma interpretação dessas bem bobas, transferenciais, tipo, isso aí, não sei o quê. Aí ela olhou para mim e disse assim, Eliana, você não está com essa bola toda, não. Aí eu olhei e falei, realmente, ela tem toda a razão. Tinha que escutar isso, para calar minha boca, parar de falar coisa que eu não acredito muito, né? Aquela coisa que você usa uma interpretação, mas que não é muito verídica para você. Então, foi uma relação de muita regressão, com certeza. Agora, eu posso só aproveitar um ganchinho e, se você puder compartilhar essa pérola e que foi doída e realmente tirar uma pérola é depois de muito sofrimento, né? Quando você Com falou assim, certeza. o mais difícil para mim foi reconhecer o meu equívoco. E aí a trajetória. Olha, obrigada por essa pérola, mas a minha curiosidade eu vou usar um pouquinho. Se você puder falar disso, desse reconhecimento que deve ter doído, né? A questão, ou competência, o narcisismo da gente, não é? Mas, quando você trouxe o paciente falando em relação também, né, da banca de doutorado, você aí confrontou e você teve um insight e perguntou ao seu paciente do que, né, do que ele se escondia. Não, eu perguntei do que eu me escondia. Ah, tá. E ele... Ele é que tomou para ele depois e disse, pensei no que você falou e estou me perguntando do que eu estou me escondendo. Porque eu estava falando de mim, assim, quando eu pensei em não ir na banca, era para esconder minha voz, né? E aí eu pensei, bom, mas o que eu estou me escondendo? Tá, essa voz é a que eu estou nesse momento, não tem, né? E eu contei isso para ele. E aí ele aproveitou esse do que eu estou me escondendo para ele, né? E aí, interessante, ele foi buscar um trabalho, onde você falou, numa livraria, e aí pulou outro sentido da livraria. Livraria, né? O livraria de alguma coisa, né? Também. Obrigada, Eliana. De nada. Lucas. Lucas. Oi, boa noite. Queria agradecer, adorei, né? Já acompanho a Liana pelos livros dela, né? É muito bom estar podendo participar ao vivo. Eu te E acompanho, eu te sigo no Instagram, não sigo? segue. É verdade, é verdade. E aí, né? Tudo isso me fez lembrar, falando em Instagram, uma analista, ela postou um trechinho do livro Quando a Primavera Chegar, do Masud Khan. E eu tinha tirado um print e, né, a palestra de hoje me fez lembrar. E aí eu queria ler esse trechinho, é bem curtinho. Sim, Ele diz o seguinte, né? Relato tudo isto porque os analistas raramente falam dos acontecimentos de sua vida pessoal que possam interferir em seu trabalho. A morte de meu irmão tinha mudado toda a minha visão de vida e sabia que meus pacientes perceberiam. Por isso lhes contei. E não se trata de uma questão de transferência e contratransferência.
mas da vida real que molda nosso destino, a respeito do qual somos um tanto sinuosos conosco e com os outros. Me fez lembrar desse trecho que eu tinha Não, separado, que eu achei tão perfeito. bonito. É, Obrigado mais uma perfeito. vez. Isso me lembrou uma conversa que eu tive há um ano atrás com um paciente meu, que vive uma situação de luto muito difícil, né? Enfim, e que a gente fala sobre isso e não sei o quê. Aí um dia ele virou para mim e disse assim: você fica falando de luto, o que é luto? Eu não entendo o que é isso. Eu não sei o que é isso. Aí eu falei: olha só, eu vou te contar uma história minha, né? E aí falei da morte do meu irmão mais velho, que foi um momento da minha vida assim muito catastrófico, e de como eu levei anos, né, para fazer o luto dessa morte. Que é assim, você, né, você fica ali cozinhando, mastigando, até que a coisa vai se dissolvendo. Mas para mim o importante era dizer para ele assim: olha, eu conheço isso que você sente, porque a sensação que ele tem, né, é de que só ele vive uma dor tão grande. Então ele não tem como compartilhar isso. E aí nesse momento, quando eu falei isso, é como se ele assim entrasse mais uma pedrinha ali na coisa para ele construir, né, a possibilidade da gente compartilhar sentimentos dessa ordem. Tem uma pessoa com a mão. Marco Túlio. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Eliana, pela exposição. Eu fiz uma pergunta pelo chat e que eu vou aqui colocar no áudio. Em um texto de 1906, Transferência e Introjeção, Ferenczi afirma que, aspas, com frequência, o curso da análise é perturbado por um ódio, um medo, uma angústia imotivados, que se manifestam no paciente e são dirigidos para o médico, fecha aspas. Pergunta é: ainda não se pode falar em mutualidade neste trecho e fase da trajetória de Ferenczi? Obrigado. Uhum. Olha, eu acho bem interessante essa sua pergunta, porque assim a leitura que eu faço do Ferenczi, a partir exatamente desse texto, né, que foi o primeiro texto em termos cronológicos que eu li, apesar de ter alguns textos anteriores, muita coisa que ele enuncia no Transferência e Introjeção, né, vai aparecendo ao longo dos anos e vai aparecer principalmente lá no final, né, nos últimos textos, onde ele está realmente trabalhando de uma forma diferente, né, a partir principalmente da elasticidade da técnica e da criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Então, para mim, assim, sempre foi muito intuitivamente, sempre foi muito forte a ideia de que o Ferenczi veio construindo uma trajetória, pedrinha por pedrinha, porque tinha uma questão que era a relação dele com a psicanálise e com Freud, né? Então, ele se mantém paralelo ao Freud, ele se mantém, a gente lê cada texto, né, do Ferenczi, ele retoma o Freud, ele reapresenta uma questão e ele vai reafirmando essa questão freudiana e, num certo momento, ele introduz uma coisinha ali, né? Uma ideia, uma outra, ele dá uma andadinha para frente. E eu acho que isso começa em Transferência e Introjeção. Você colocou aqui de 1906, mas não é de 1909. 1906 ele ainda não tinha se encontrado com Freud, né? Ele se encontra com Freud em 1908. Mas se a gente vai ler os primeiros textos dele antes do Transferência e Introjeção, isso está lá também, né? As questões, por exemplo, sobre a submissão que aparece no Transferência e Introjeção, vai aparecer no texto sobre pedagogia e psicanálise, né? São questões muito importantes para o Ferenczi, né? A questão que é uma questão política, né? Não só clínica, mas clínica política, da submissão, né? da dominação
de uma pessoa por outra e da submissão dessa pessoa. Então, eu acho que você tem razão, quer dizer, todas as questões que vão florescer a partir de 1928 já estão presentes em semente, né, nos textos iniciais. Obrigado. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Eliana? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Tem. Sim, Eliane, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, por isso que eu estou sem aparecer aí. Mas, assim, gostaria de, primeiro, agradecer a Eliana, né? Sou fã da Eliana também, há bastante tempo, acompanho, adoro os cursos, e sempre que eu a escuto, assim, minha mente se abre. Até falei isso essa semana. Então, assim, ouvindo essas histórias, né, que a Eliana contou, dos pacientes, né, essas questões, essas explorações que ela fez também conosco aqui a respeito dessas pequenas percepções, né, essa questão da mortalidade, e eu fiquei, assim, esperando para que ela falasse a respeito da terceira parte, né, do tema, que era a prudência, né, e ela fala no final, né, em que medida, e aí ela fala a prudência. E aí, depois, com as perguntas que foram feitas, e mais outras colocações que a Eliana também fez, né, complementando, eu fiquei pensando nessa questão em que medida, mas não no sentido de não usar na mutualidade, mas no sentido de usá-la. Né? Em que medida, né, eu vou não usar essa mutualidade. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu fiquei com essa sensação que, assim, é como se fosse inevitável, né? Essa prudência nesse sentido, assim, porque ela está ali, ela vai aparecer, ela vai acontecer, né? Eu acho que com essa sua paciente, Eliana, de 14 anos, isso fosse muito claro, assim, né? Não teve como fugir, estava ali, né? Então, em que medida eu não vou fazer isso acontecer? Essa seria a minha colocação, assim, para você. Né? E eu fiquei curiosa também como é que foi o desfecho dessa análise de tanto tempo, né? Em que medida? Né? Não. Bom, essa ideia da prudência foi uma paciente que um dia ela estava fazendo um curso sobre o Deleuze, e ela me falou dessa questão da prudência no texto Como Fazer para Si um Corpo Sem Órgãos, que é um texto que eu acho dificílimo, do Deleuze-Guattari, no Mil Platôs, e aí eu fui ler, né, esse texto para entender a ideia, porque o que ela me falou eu achei muito interessante. E, ao mesmo tempo, quando eu li, hoje eu reli até o texto, porque eu queria pensar um pouco nessa coisa da prudência, porque prudência não é cautela, né? Prudência é diferente, é você poder fazer a experimentação, poder estar presente nas coisas, sabendo que tem um risco, sabendo que tem um custo, que aquilo não você não está imune aos efeitos, né? Nem você, nem as pessoas. Porque eu conheci alguns analistas, eu tive um grande amigo que era um analista absolutamente fantástico, né? Que tinha essa coisa muito parecida com essa verve do Ferenczi, né? O analista dos casos difíceis, só que ele não tinha prudência. E era uma das coisas que a gente discutia, porque ele tinha resultados, ele conseguia fazer coisas assim mágicas. Mas eu falava para ele, olha, precisa pensar sobre isso, precisa refletir, a gente precisa poder fazer, não é não fazer, mas é o fazer poder depois pensar, porque volta e meia dava umas confusões do caramba com os atendimentos dele, porque ele se permitia muitas coisas. E como ele não tinha esse movimento de andar um pouco para trás e olhar para aquilo que estava acontecendo e refletir, volta e meia dava umas emboladas muito grandes. E eu ficava muito... Eu conheci quando eu estava começando a clinicar e eu achava
essa coisa dele, né? Essa capacidade de afetar as pessoas, né? De se deixar afetar por elas, eu achava maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, eu achava que ele não percebia o risco, e que ele tinha que perceber o risco, que ele estava nessa posição, né? Ele era a pessoa que estava ali cuidando, né? E então isso para mim sempre foi muito importante. Mas é a prudência para poder ousar, né? Não para não fazer, que aí a gente cai na cautela, fica pisando em ovos, né? Não sei se eu te respondi, Eliane, mas... E Ferenczi, ele sempre falou do analista não sair do lugar dele, da responsabilidade do analista. É uma prudência com responsabilidade, né? E uma das coisas que Ferenczi sempre colocou foi a necessidade da análise do analista, né? Então, eu acho que essa prudência está muito bem embasada no analista não sair do papel dele, no sentido da responsabilidade naquele processo. Ele pode ousar, ele pode, mas ele é o responsável ali, ele é o analista. Ele precisa fazer a análise dele para ele não se misturar ali. Ele tem que ir, mas ele não pode se perder nessa ousadia, né? Eu acho que ele pode se misturar, ele não deve se perder. Ele se mistura, mas não se perde, é isso. Então, Eliana, mais alguém gostaria de fazer alguma reflexão? Acho que... Então, acho que a gente pode ir caminhando para o final, sim? Acho que foi uma noite tão rica, Eliana, tão cheia de reflexões importantes para a gente pensar aí a contribuição do Ferenczi e a atualidade também dessas contribuições na clínica hoje. E obrigada pela vitalidade também que essa clínica comparece nas suas reflexões. Muito bom te ouvir. Eu agradeço a presença de todos e todes, né, que a gente possa aí continuar se encontrando para essas férteis reflexões. Obrigada, Nilza. Também queria agradecer a presidente Miriam, a diretora também do Instituto Ana Velha, que está aqui presente, e a Dani, que também, enfim, não pôde estar aqui. Se alguém quiser Eu fazer algum queria fazer comentário... eu Sim. queria falar um finalzinho, né? Porque acho que tem uma coisa que está ligada a essa ideia da medida, da prudência, é que é importante hoje, assim, acho que na minha apresentação ficou faltando uma coisa, ficou faltando os insucessos, os momentos que a coisa não anda, não funciona, né? Porque eu acho que esses insucessos são muito importantes para a gente poder refletir e ver o que aconteceu comigo, não com a pessoa. Porque, geralmente, quando a gente tem um insucesso, né, quer dizer, uma ruptura de análise, alguma coisa assim, a tendência é falar da resistência do paciente, né? E para mim, assim, esses insucessos, esses momentos em que as coisas não andam bem, e acontecem às vezes essas rupturas, é importante o analista se colocar assim: o que aconteceu conosco, né? O que aconteceu comigo? Onde que eu estava nessa relação? Porque não acho que seja para colocar na conta do paciente, né? Por uma resistência, por alguma coisa assim. Era só para finalizar. Eliana, para complementar o que você falou, no texto do Ferenczi, Análise de Criança para o Adulto, ele fala, né, que quando a gente atribuir Sim. ao término da análise pelo narcisismo do paciente, pela resistência do paciente, a gente olhar se não é a nossa incapacidade de adaptar a nossa técnica para atender o paciente, né? Então, ele implica demais a gente. Ferenczi não me deixa em paz. Não. Eu queria agradecer vocês, foi uma noite muito boa, foi um encontro maravilhoso, agradecer a Nilza pelo convite, a Veridiana pela provocação, né? E foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Eliana. Então, boa noite a Boa todos. A gente noite. se vê numa próxima.